Olá, professores e professoras. Sejam bem-vindos a mais uma TPC, nessa formação. Eu sou a professora Juliette, professora de Sociologia da IFAP. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelos cacheados pretos, uso óculos dourado. Estou sentada numa poltrona, uso uma blusa de cor clara, com cachecol dourado. Estou de calça preta e estou aqui acompanhada com meus dois colegas formadores, Luiz e Silvana. Então, bom dia a todos e todas, salve, salve. Eu sou o professor Luiz, professor de filosofia, hoje formador na IFAP, fazendo a minha autodescrição. Sou um homem preto, careca, uso óculos grandes, barbas grisalhas, uma blusa azul, uma camiseta amarela, hoje com uma reprodução de Rubem Valentim, artista plástico baiano, e tenho a honra de estar aqui com vocês. Olá, professores. Eu sou a professora Silvana Lima, sou também formadora da equipe IFAP, colaboro um pouco mais com a equipe dos anos iniciais. Hoje venho aqui nesse movimento também de colaboração com a discussão de vocês, com o momento de estudo. Sou uma mulher negra, cabelo curto, castanho, olhos castanhos, sorriso largo. Hoje eu estou de blusa cinza, calça jeans, um sapato preto também e vamos lá para o nosso momento de estudo, né? Vou devolver aqui a fala para a Ju. Obrigada pela participação, professores. E hoje a pauta será sobre recuperação, ciências humanas sociais aplicadas, violência infantil. Vamos ao percurso da pauta? Percurso da pauta, então, no slide, por gentileza, falaremos dos objetivos, das competências e das habilidades. Faremos uma interação, falaremos sobre um pouco da discussão sobre violência infantil, desdobramento, avaliação, informativo, saber mais, referências e encerramento. Próximo slide, por favor. E o diário de bordo, então esse é o momento para que vocês separem o material de vocês, né? É o momento de reservar esse espaço para que façam as anotações, né, do que vai ser falado aqui, e aí que vocês também anotem para escrever no chat, momento oportuno, né? O chat vai ficar aberto para que vocês possam interagir, indicar material, colocar abordagens, né? É muito importante essa troca, esse intercâmbio entre nós, professores. Próximo slide, por favor. Os objetivos da pauta são compreender a importância do trabalho pedagógico com o tema Direito das Crianças e Adolescentes, subsidiar o trabalho pedagógico com o tema Direito das Crianças e Adolescentes a partir do entendimento do fenômeno da violência contra crianças e adolescentes. Próximo slide, por favor. Aí trabalharemos nesta formação a competência 7 da resolução CNE-CP número 1 de 2020, que dispõe sobre competências e habilidades dos profissionais da educação, né? Que aí a habilidade 7 é desenvolver argumentos com base em fatos, dados, informações científicas, formular, negociar e defender ideias, pontos de vista, decisões comuns e entre outros aspectos. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Competência específica das áreas de ciências humanas, né? Faremos o que? Analisar os processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos, tecnológicos, a fim de se compreender, posicionar criticamente em relação a eles, considerando os diferentes pontos de vista, e tomar decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica. Então, eu fiz a leitura só para destacar alguns pontos que é importante na abordagem quando a gente vai trazer alguns temas, né, que é a questão da pluralidade de abordagem, né, e basear nossa argumentação em fatos e dados. Próximo slide, por favor. Habilidade de retomada. Isso, identificar diversas formas de violência física, simbólica, psicológica, por exemplo, suas principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e afetivas, bem como seus significados e usos políticos, sociais, culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las com base em argumentos éticos.
É sempre bom a gente frisar que na descrição da habilidade, tendo essa oportunidade de descrever a habilidade para o estudante, já é um primeiro momento dele se apropriar daquilo que vai ser explorado durante a aula, né? Eu acho que uma coisa que precisa ficar claro é o processo cognitivo que se pretende alcançar com essa habilidade, né? Então, a gente tem aqui a pretensão de identificar. Sim. E é importante destacar que a habilidade no seu descritivo, ela diz o que a gente pretende identificar, né? Que é uma violência. Mas qual violência? Não só a física, que geralmente a gente identifica de imediato, né? Correto. Isso é a que a gente tem a mais condição de destacar, né? Mas aqui a gente está pretendendo tematizar tanto a física como a simbólica, a psicológica e outros tipos de violência que a gente possa perceber para levar para essa discussão, para que o nosso estudante, né, tenha condições de identificá-la. E não só identificar a ação, como suas causas, para poder entender como que ele pode trabalhar e como pode combater essas formas de violência. Correto. Próximo slide, por favor. E aí vamos numa interação já para iniciar a nossa discussão, né? Como que abordar o tema da violência infantil no ensino médio, né? Então eu espero que vocês participem aí no chat, é importante o apontamento de vocês, até porque vocês têm diversas experiências e a gente aqui vai colocar algumas perspectivas e vocês outras. Então a gente aguarda a colaboração de vocês no chat. 3 minutinhos. Uhum. Muito obrigada pelas interações, professores. Nós vamos ler algumas contribuições de vocês para a gente pensar um pouquinho, então, em como abordar o tema violência infantil no ensino médio, né?
Alguns de vocês apontaram, não, na verdade a maioria, né, trouxe aqui a contribuição de que começar o tema por uma roda de conversa é um dos melhores caminhos, né, para abordar. Nós temos a contribuição de que procurar conhecer a realidade que envolve a comunidade, sim, né, então esse olhar de identificação precisa começar pelo nosso, né, porque aí a gente consegue, mesmo que seja pela roda de conversa, já trazer com foco naquilo que foi observado da comunidade, né? O que mais que você destaca nas contribuições, professor Luiz? Também tiveram aqui contribuições como notícias de jornais, filmes, redação também. É sempre bom, né, a gente reforçar a sensibilidade que precisa ter do professor, da professora ao abordar esse tema com os jovens, né? Independente da metodologia que for utilizada, alguns colegas colocaram aqui de sala de aula invertida, e aí a gente pode já pensar também numa rotação por estação, enfim, independente da metodologia, essa sensibilidade, esse acolhimento para o tema, ele precisa partir dessa perspectiva de que é uma situação muito delicada, que inclusive os nossos estudantes sofrem, né? Os números indicam, infelizmente, né, uma quantidade absurda de jovens. Crescente, né? Crescente, infelizmente, por conta desse isolamento, inclusive de pandemia, em que passam por essas questões da violência física, psicológica, simbólica. O professor Eduardo, ele traz essa contribuição nesse sentido, dizendo que é importante pensar na violência na formação da sociedade, Sim. né? Então, ele traz esse olhar de qual tema, né, precisa começar essa abordagem. De como essa sociedade hoje, ela se demonstra mais violenta, mais propensa a ações violentas. Né? E identificar, né, como está falando, identificar os fatores, né, que levam ao aumento dessa violência. Né? É importante levar os estudantes a essa reflexão crítica. Correto. Aí você falou um ponto importante, né, a questão da sensibilidade e acolhimento, porque é um tema delicado. Então, sendo um tema delicado, um tema muito sério, a gente tem que tomar muito cuidado na forma como vai abordar, né? Com que tipo de metodologia, né? Vocês citaram aqui metodologias adequadas, né, para o contexto, mas sempre ficar atento, né? A metodologia, ela é coerente com um tema tão sensível assim? Aqui os professores foram bem coerentes, bem legal, né? A gente entende, inclusive, perdão interromper, Juliette, de que esse trabalho é muito bem feito, né? A escola, aí mérito aos professores, professoras, identificam com uma certa regularidade e acabam denunciando, levando às instâncias, né, que tratam dessas questões. Então o trabalho é muito bem feito. Mas é sempre bom reforçar que, mesmo a gente vivendo num momento alienante de demandas e de metodologias, há situações que precisam ser tratadas com um olhar sensível, com o olho no olho, com esse acolhimento como nós estamos reforçando. A professora Marta, acho que ela caminha ao encontro dessa necessidade que estamos destacando, né? De ter um olhar sensível para aquilo que está se identificando. Então, ela diz que uma das abordagens pode ser o relato, né? Sim. Então, o relato de alguns bullying, cyberbullying praticados, que possam motivar aí conversas, né? Então, a gente tem, sim, muitos relatos que podem ser disparadores, e aí, como a Juliette destaca, precisa desse cuidado, né? Porque a partir dos relatos eu posso trazer à tona outras contribuições, então eu preciso estar preparada, né, para fomentar essa discussão. Exatamente. A partir desses relatos. E aí equilibrar a abordagem trazendo dados, legislações, porque ficar no plano sensível também pode gerar certo incômodo, né? Porque tem muitas comunidades, tanto em contexto urbano quanto em contexto rural, vulneráveis a esse tipo de violência. E quando a gente traz os dados, a gente consegue já fazer um primeiro combate, né? Trazendo ali informações que são pertinentes para o estudante. E articula com a nossa proposta, né, de discussão de hoje, que é não só identificar, né, essas formas de violência, como também pensar aí na forma de combate. Então, começar com a roda de conversa, trazer os relatos, mas complementar, como foi dito aqui, com dados, com pesquisas, com ações, né, que combatem essas formas de violência. E como se trata de estudantes do ensino médio também, é muito importante também que eles sejam estimulados a entrarem em sites oficiais, né, de redes protetivas, né, da criança e adolescente. Então, incentivar que eles busquem informações nesses sites oficiais do governo, do Estado, né,
aí a gente vai falar um pouco mais depois sobre a sala de aula invertida, porque pode ser até nesse momento. Sim. Certo? Tem mais alguma consideração dos professores? Não, foram várias, né, como a gente colocou, mas acho que a gente conseguiu contemplar que a maioria que vai ao encontro daquilo que a gente está propondo aqui hoje para a discussão. Tá bom, obrigada, viu, professores? Então, próximo slide, por favor. Então, falar um pouquinho da Constituição Federal, é importante trazer esse dado para o estudante também, né, fazer essa leitura. Ninguém vai pegar a Constituição Federal e fazer uma leitura na íntegra. Então, em momentos oportunos durante o percurso pedagógico do estudante, trazer elementos da Constituição Federal até para que ele tenha ciência, né, dele mesmo como sujeito de direito. E aí, eu gostaria aqui de pontuar que atualmente nós vivemos aí avanços significativos no âmbito do direito das crianças e adolescentes, e isso foi fruto, né, não de uma hora para outra, né, mas de muitas conquistas históricas, superação de ideias já ultrapassadas, que ainda, inclusive, permanecem até hoje, né. E o grande marco para o desenvolvimento de condições de mudanças efetivas mesmo e para a criação de instrumentos específicos relacionados aí à garantia do direito à infância e adolescência, se institui com a Constituição Federal de 1988, que aí ortogou, né, princípios básicos, né, e fundamentais da nossa República, que cabe aqui, né, sempre louvá-los, né, como a dignidade da pessoa humana, que é assegurada a todos os cidadãos, inclusive crianças e adolescentes, o exercício de direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Então, é sempre bom louvar a esses princípios que fundamentam, né, os direitos humanos. E aí, após 2 anos, a promulgação da Constituição Federal, né, principalmente devido ao artigo 227 e 229, que fala especificamente dos direitos fundamentais da criança e adolescente, foi pensado, foi publicado o Estatuto da Criança e do Adolescente no ano de 1990, que aí elevou o Brasil, é importante colocar isso para os estudantes, como um dos países mais avançados sobre a matéria, né? A gente sempre fala dos regressos, mas também é bom pontuar aí os progressos. E o Estatuto não só consolidou normas, né, de regras, mas também ele possibilitou orquestrar uma rede de atendimento, né, envolvendo aí uma corresponsabilidade entre sociedade civil, família e Estado. Né? Então, assim, às vezes a gente fala assim, a responsabilidade da criança e adolescente é do pai. Não, gente, tá bem claro. Toda a sociedade tem essa corresponsabilidade. Até porque quando nós avançarmos, a gente vai identificar, por exemplo, que o maior número de violências contra as crianças, jovens, adolescentes é dentro de casa. Então é uma responsabilidade muito grande do Estado, é uma responsabilidade de toda a sociedade. Isso, e só para terminar, eu gostaria de pontuar que aí essa questão de colocar tanto a criança criança e adolescente como sujeito de direito e também a corresponsabilidade, nós avançamos para um paradigma muito melhor do que o anterior, né? Se chama doutrina da proteção integral. Esse é o paradigma que percorre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes, só para que fique claro o que ele contradiz, era o da doutrina da situação irregular. Então, a partir desse paradigma da doutrina da proteção integral, o estudante, os jovens e as crianças, eles passam a ser sujeitos de direitos. Né? Isso é bem importante, até porque o estudante do ensino médio já é possível trabalhar isso, entenda que a sua constituição de sujeito não é dada ao nascer, mas ela é uma construção histórica por meio de muitas conquistas e lutas. Correto. E essa apropriação dos seus direitos, claro que, né, alinhado com seus deveres, mas nesse momento só tratando dos direitos, faz com que ele já comece a pensar nessa forma combativa com relação ao tipo de violência que ele ou sofre ou presencia, de repente, no círculo de amizade, ou enfim, né, no contexto que ele está inserido. Daí a necessidade da gente reconhecer o nosso papel, né, nossa corresponsabilidade enquanto comunidade escolar. Correto. Né, uma representatividade da sociedade muito forte
em que o aluno passa o estudante passa uma boa parte da sua vida, né? E ele tem ali como ponto de referência professores, gestores, que tem que ter como ação com intensidade, né? Combater essa violência, identificar e combater essa violência. Então, a gente precisa ter, de forma consciente, esse trabalho planejado e pensado nas nossas ações na escola. Perfeito. Então, próximo slide, por favor. E aí, colocado como dever de todos. Você quer ler, Silvana? Posso? Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, né? Discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo, na forma da lei, qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais, valer pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. E aí, nesse ponto, o professor ou a professora pode trazer várias manchetes de jornal, sim, como foi sugerido no chat, né? Como uma forma de sensibilização e mostrar que é um fenômeno muito presente. Correto. É mundial, né? O mundo passa por isso, mas trazendo para nossa realidade, para o nosso quintal, embora, como Juliette falou, nós temos muitos avanços com relação à normativa, com relação à questão jurídica de se tratar, a prática ela é existente e, como foi dito, também crescente. Então é necessário fazer sempre essa retomada, inclusive utilizando essas informações expostas na mídia. Perfeito. Então, próximo slide, por favor. E aí trouxemos aqui alguns marcos legais, que é importante sempre pontuar, né, para que o estudante também perceba que que isso é uma construção e como ele vai sendo regulamentado, aprimorado, aperfeiçoado ao longo dos anos. Aí aqui temos, você quer pontuar, isso, Luiz, tem por favor? O decreto de 6231 de 2017, que institui o programa de proteção à criança e ao adolescente, né? Ameaçados de morte, por exemplo. Abrindo um parênteses, o assassinato é o maior ainda dos crimes cometidos contra jovens e adolescentes. Aí temos a Lei 11.829 de 2008, que aprimora o combate à produção, venda, distribuição de material e conteúdo sexual envolvendo crianças, bem como criminaliza, né, a aquisição e posse de tal material. E temos a Lei 12.594 de 2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, né, o SINASE, e regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescentes que pratiquem o ato infracional. Então, esse marco legal, pode falar, Juliette? Eu não ia falar para o próximo slide, sim, porque também tem os marcos legais, mas por favor. Não, vamos para o próximo slide e a gente comenta todos eles. Vocês estão aí falando, eu estou aqui observando o chat dos professores apontando que é muito significativo esse tema que a gente está abordando, né? Importante para ser discutido nas unidades escolares, e os professores já estão identificando aqui na nossa fala e na nossa proposta uma forma de aperfeiçoar e trazer realmente a discussão para a sala de aula em relação ao combate, né? Que é identificar e mostrar esse caminho histórico que tem das legislações em relação à violência. Correto. Vamos ao próximo slide, por favor. Aí a gente trata... Volta um slide, eu acho. Esse. Que aí também trata dos marcos legais, é isso? Isso. Aí vocês podem depois pegar a pauta, né, e ver com mais detalhes. No repositório. Vamos para o próximo. Os tipos de violência, né? O Brasil ainda é um país perigoso e violento para as crianças e adolescentes. Está dentro daquilo que nós havíamos dito. Há a evolução, há o desenvolvimento jurídico, há a questão legislativa que melhora, mas a questão prática ainda é de ameaça, de violência, de armadilhas, né? Muitas e diversas são as formas de violência, é importante conhecê-las. Uma vez que a gente conhece o tipo de violência, a gente consegue identificar já mecanismos para poder combatê-la. Agressão física, as verbais, são facilmente conhecidas, como foi dito pela Silvana. A negligência, o abandono e o tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual ou do seu trabalho,
por exemplo. O trabalho infantil e a violência institucional também atingem crianças e adolescentes brasileiros de todos os dias, em todos os estados. Então, quando a gente identifica esse tipo de violência, que esse jovem, que essa criança, ele vem sofrendo, no caso, a gente consegue, dentro daquilo que é normativo, dentro daquilo que é de direito, encontrar meios para poder combater. É importante a gente colocar, né, nesses tipos de violência, a necessidade de se pensar sobre essa identificação, né? Então, quando eu falo em violência, como já foi colocado aqui, eu penso claramente numa violência física. Mas e a negligência? Não é uma forma de violência? E o abandono, né? A gente está falando de adolescentes, mas a gente tem aí a gente tem que pensar nesse adolescente como um estudante, uma pessoa em construção. Sim, né? sim, Então, quando eu negligencio a ele algumas condições, né? Exatamente. Eu não estou praticando violência, ele não está sofrendo uma violência quando ele está colocado ali diante da sociedade de uma forma em que ele tem que ter autonomia e tem que ter recursos da onde realmente ele não tem, né? Ele deveria ter condições para ter aqueles recursos, mas ele ainda está em construção, então ele precisa de um respaldo. E às vezes o próprio estudante ainda não tem maturidade para identificar esses tipos de violência que às vezes ele vive, tanto em casa quanto institucional, quanto nas instituições. Quando ele se percebe como sujeito de direito, e isso tem que ser reforçado, acho que a todo momento no percurso escolar, ele começa a agir de outra forma, né? A ter um outro olhar. Correto. Já nos anos iniciais, né, você tratar esse jovem, essa criança ali nos anos iniciais, como um sujeito de direito, faz com que ele se compreenda dentro da sociedade, sendo realmente alguém que precisa ter ali o respeito em primeiro plano para a sua construção como cidadão. E aí depois, já utilizando da maturidade do ensino médio, ele se apropriando ainda mais, ele consegue de forma mais ativa entrar no combate. Até quebrando alguns estigmas, alguns mitos culturais que, infelizmente, nós trazemos cotidianamente, né? De que a criança precisa, sim, trabalhar, e muito pelo contrário, a criança precisa estudar, precisa estar dentro da escola, precisa aprender, né? De que se valoriza algumas explorações, né, com o mito da meritocracia, por exemplo, que isso, muito pelo contrário, faz com que essa criança se torne ainda mais vulnerável na rua, distante, né, correndo sérios riscos, inclusive de situações de assédio sexual, por exemplo. Durante a sua fala, me recorreu aqui alguns exemplos que a gente pode pensar, que se inicia, que a gente só precisa iniciar a discussão nos anos iniciais, como crianças de 6 anos, que entendem que eles precisam cuidar dos irmãos menores. Sim. Né? Então, ao invés de ele estar se dedicando naquele período ao estudar, ao brincar, ele está preocupado porque a mãe está grávida e ele vai chegar em casa e precisa ajudar com os irmãos menores. Então, é uma forma de negligência, né? E é uma exploração de trabalho que começa, assim, por uma cultura que a gente tem, que a gente identifica muito na sala de aulas a partir dos 6 anos. É uma característica de um país extremamente desigual como o nosso, né? Não é intencional, na maioria das vezes, que as mães, que as avós utilizem dessa, entre aspas, mão de obra. Mesmo porque elas passaram por isso. Exatamente né? isso. É só a continuidade de um ciclo de desigualdade. Exatamente. Que acaba atacando diretamente a criança. E aí gera nas explorações, né? Então eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer, eu tenho que conceder, né? E nisso ele está sendo envolvido ali numa exploração de trabalho. Aí isso gera até uma questão da exploração sexual, que acaba sendo consequência de algumas ações. Exatamente. Que é isso que a gente precisa levar para a temática, né? Então, será que você precisa mesmo? Será que é esse momento? E aí lá no ensino médio a gente detalha mais e traz cada vez mais esse argumento, mas é uma construção que se inicia nos anos iniciais. Só pela essa conversa, vocês já podem perceber que é possível tirar vários assuntos dentro desse mesmo violência infantil. Tem exploração do trabalho, tráfico de pessoas, exploração sexual. Então, todas as dimensões da violência, elas devem ser trabalhadas, né, com o estudante do ensino médio já de uma forma mais aprofundada. E a questão da violência, assim, a gente vive num período de violência onde já está tornando uma banalidade, né? A banalidade da violência. Então, ela tem que ser trabalhada de forma sistemática e consciente aí nas escolas. Só levantar um ponto com relação à violência psicológica, já que nós estamos, né, você citou
muito bem a banalidade do mal, já dizia lá Hannah Arendt, que essa violência psicológica ela é muito sutil, e às vezes não intencional, mas aí por questões de distúrbios, enfim. A vítima ela não consegue identificar que há uma violência porque há uma manipulação na forma de que ela é atacada, né? Então, perceber que há palavras, que há intenções que vão levar essa criança, esse jovem, ao risco de sofrer outros tipos de violência, pode partir desse princípio, né, de uma intenção psicológica, um xingamento, uma pressão exacerbada sobre uma questão de escola ou de comportamento, passa também a ser considerado como uma violência contra esse jovem, contra essa criança. Os professores estão concordando conosco aqui no chat, enfatizando a importância dessa discussão e colocando aqui, reiterando uma preocupação que é nossa, né, de que as políticas elas existem, mas as ações estão escassas, né? Nós estamos não estamos, né, tendo movimentos e ações que tragam aí benefícios que vão ao combate de verdade dessas violências, que é isso que a gente está trazendo aqui a reflexão. É bom ler isso no chat, porque é exatamente essa reflexão que a gente quer. Correto. Nós temos um movimento, nós temos legislações, mas e as ações? Né? A gente tem o Inova dentro das escolas, né? Conviva, perdão, temos o Conviva dentro das escolas, tem cartilhas dentro das escolas para abordar de forma sensível a questão de abuso sexual ou das diversidades todas, só que a ação ela ainda é lenta, ela ainda vai na contramão da quantidade de casos. Levanta aqui uma reflexão. Muito da dificuldade de se agir de forma contundente contra a violência, volto a dizer, é o fato da maioria dos casos ser praticado pela família, dentro de casa. Então, muitos dos casos não são denunciados, e aí tem todo um contexto que a gente pode analisar depois, também como formadores, como professores, que impossibilita da notícia do crime que está sendo cometido venha a público e para ser investigado, denunciado, coisa do tipo, né? E também vem de um certo tabu de não trazer essas discussões, né? Porque existem vários mitos que envolvem aí tanto a questão dos direitos humanos quanto os direitos das crianças e adolescentes. E uma atividade que é interessante, seria interessante, né, que eu já vi, seria levantar frases típicas do senso comum sobre esse tema e desmistificá-las, porque a gente sabe, nós escutamos, né, por pessoas já instruídas, muitas vezes, várias frases assim, vários mitos, né, assim, vários equívocos que faltam aí serem trabalhados a partir de dados, né, argumentação coerente e tudo mais. Então, é uma abordagem que a gente pode fazer. Que vai totalmente ao encontro da proposta que a gente está fazendo daqui, né, do trabalho com habilidade de identificação. Acontece na sua família que deveria ser o seu espaço de acolhimento, mas você identifica isso lá? Acontece nas falas, como a Juliette trouxe. Então, quais são essas falas? Identificar a existência é um dos passos para iniciar o combate, né? Ninguém combate aquilo que não vê. Exatamente. Então, a gente precisa desvelar, né, trazer à tona essas questões. Então, eu vou passar rapidamente aqui os slides, aí o professor pode ter acesso, só para colocar aqui, marcar um pequeno roteiro. Próximo slide, por favor. Então, aqui temos os tipos de violências que vocês podem abordar com os estudantes: negligência, abandono, violência física, violência psicológica. Próximo slide, por favor. Temos aí violência sexual, violência institucional, trabalho infantil, tráfico de crianças e adolescentes. Próximo slide. Também é bem importante, né, professores, trazer, né, gráficos, né, para também mobilizar outras habilidades e também para trazer dados para a construção de uma argumentação coerente. Correto. Inclusive para que você tenha um leque de opções de abordagem, para que a gente se torne visual, inclusive, para a grande maioria dos estudantes, né? A gente vai fazer uma abordagem para os anos iniciais, para aquelas crianças mais jovens. A gente vai trazer informações
mais específicas, mais pautadas dentro dos direitos, da legislação para aquele aluno do ensino médio. E o gráfico é importante porque dá para visualizar claramente de que forma que essas violências acontecem, os públicos que elas atingem, né, dentro das faixa etárias, por exemplo. Então, só para tratar um pouco dessa questão desse gráfico, a gente identifica, né, na questão do feminino, por exemplo, como a gente percebe essas vítimas. Depois, do outro lado, a gente percebe, por exemplo, como essa violência ela atinge etnicamente o nosso país. Então, a gente tem, claro, né, uma quantidade maior daqueles que são mais vulneráveis historicamente dentro do país. Passa o próximo, por favor. E aí, só para descrever o slide anterior, né? O slide anterior, então, ele é constituído por 2 gráficos, que é porcento de vítima, né, por faixa etária, aí por sexo no Brasil, e o gráfico 2, porcentagem de vítima de 0 a 19 anos por faixa etária. Tá? E aí tem os dados aqui, colocando como de 5 a 9 anos, o maior dado, né, 55%, né, e o público maior, como você disse, é o feminino. Sim. E aí acho que a gente já vai terminando, aí você fala dos dados e aí a Silvana tem uma consideração. Isso, aí a gente tem esse outro gráfico que mostra, né, que a questão do homicídio ainda é a maior violência que jovens sofrem. E aí, do outro lado, a gente percebe, né, de 0 a 4 anos, mais de 80%, 89% das violências acontecem dentro de casa. Isso vai diminuindo de acordo com a faixa etária, mas de 15 a 19 a gente tem ainda 44% dessa violência cometida por conhecidos, né? Então, essa rede de proteção, às vezes, ela está sendo furada pelo próprio agressor, que é aquele que deveria ter essa função, ele está dentro dessa rede próxima a esse estudante. Aí a Silvana tem agora uma contribuição. Eu tenho algumas reflexões aqui para a gente fazer que dá outro momento de conversa, na verdade, né? Nós temos algumas contribuições aqui no chat, vou destacar brevemente, mas realmente seria interessante a gente dedicar uma outra conversa para isso. A professora Carmen traz a questão da gente identificar a manipulação da mídia em relação à violência, né? E a propagação dessa violência. E o professor Silvestre, ele traz a necessidade da gente pensar do público, né? Quem são as vítimas dessa violência? Sim. Quais são... o quanto a gente tem envolvido nesse histórico, nesses gráficos, nesses dados, né? Os nossos alunos, nossos estudantes, e quais são esses estudantes, né? Qual o percentual desse estudante tem uma situação econômica vulnerável, né? E são os negros. Correto. Já trazia o livro, acho que do Abdias do Nascimento, né? O Genocídio Negro, né? Onde sim. trata isso com bastante profundidade. Acho que é até um livro interessante para ser abordado nas escolas, né? O Genocídio Negro de Abdias. O recorte de raça, de cor, essa interseccionalidade é fundamental. Obrigado, professor, que pontuou. Professor, né? Silvestre. É fundamental fazer esses recortes e fazer com estudantes. A gente identifica de forma mais clara que parte da sociedade é mais vulnerável. E a questão histórica vai demonstrar qual é essa parte, né? É sempre bom ressaltar que o que nós fazemos aqui é uma sugestão. A gente sabe da importância do trabalho que professores e professoras fazem dentro das unidades escolares, do quanto é exaurido, do quanto é comprometido esse trabalho. E aí essas contribuições reforçam, né, as próximas pautas, as próximas temáticas que nós vamos abordar. Então, eu já queria agradecer também os professores. A gente vai para o slide do desdobramento. Agradecer os professores e professoras. Como ele colocou aqui, a gente está dando algumas perspectivas. É lógico que vocês estão colocando aqui várias. Eu acho legal os professores também lerem o chat, né? Fazer essa troca de perspectivas, de abordagem, de pontos de atenção que talvez a gente não falou aqui e não é possível esgotar aqui por conta do tempo também, que daria, né, outras pautas sobre o assunto também muito pertinente. Mas acho que é importante enfatizar que os professores tenham curiosidade, né, de retomar esse slide no repositório,
tem aqui algumas recomendações para a prevenção, né, da violência. Então, a gente não vai conseguir abordar agora, mas visitem lá o material no repositório e se apropriem dessa sugestão também. Tá? E aí, nas outras pautas, vocês podem trazer como que foi, mesmo não sendo o assunto, mas colocam no chat, a gente sempre faz a leitura do chat na íntegra. Como desdobramento, então, fazendo uso de uma das habilidades de retomada, elabore um plano de aula, tendo como suporte alguma das metodologias ativas. E aí, lembrando, né, que a metodologia ela tem que ser coerente com o tema, tudo bem? E próximo slide, por favor. Aí, o chat está aberto para que vocês façam a avaliação da nossa TPC. Próximo slide. Informes para a rede, próximo. Aqui está no slide o QR Code e o link para a programação do Centro de Mídia SP. Próximo slide. Aqui no slide está o QR Code e o link para se inscrever no Banco de Talentos. Próximo slide. E as referências bibliográficas. É isso, professores. Obrigada, professora Silvana. Obrigado, professor Luiz, pela oportunidade de troca. E professores pela troca de ideias no chat. Então, eu me despeço aqui. Até a próxima. Até a próxima. Saudações, ótimo dia de trabalho para nós. Estejamos protegidos. Até a próxima. Até a próxima. Até.